Olá! Neste vídeo, você aprenderá o que é uma matriz. Matrizes são objetos matemáticos utilizados para representar dados. Ajudam a organizar informações e resolver problemas. Para melhor explicar esse assunto, imagine uma bandeja com 30 ovos. Nela, as fileiras horizontais podem ser chamadas de linhas e as fileiras verticais podem ser chamadas de colunas. As linhas podem ser nomeadas em ordem crescente, de cima para baixo, começando com o numeral 1 e terminando com o numeral 5, que é a quantidade de linhas da bandeja. As colunas podem ser nomeadas em ordem crescente, da esquerda para a direita, também começando com o numeral 1, mas terminando com o numeral 6, que é a quantidade de colunas da bandeja. Portanto, os ovos são os elementos desta bandeja. A posição de cada ovo na bandeja pode ser associada ao ponto de intersecção de uma linha com uma coluna. Nesse exemplo, os ovos estão organizados num espaço delimitado por 5 linhas e 6 colunas. Uma matriz é como um quadro ou tabela, que tem linhas e colunas, só que no lugar dos ovos, há números. Agora, imagine uma caixa de ovos que contenha uma dúzia de ovos. Nessa caixa, há 2 linhas e 6 colunas. Cada ovo representa um elemento da matriz. Por exemplo, criando uma matriz B, onde a primeira linha é formada pelos elementos 3, 4, 6, menos 2, menos 1 e 4, e a segunda linha pelos elementos 2, menos 7, 8, 9, menos 6 e 5. Para representar uma matriz, é utilizada uma letra do alfabeto. Por exemplo, A, B, R ou qualquer outra letra maiúscula. O espaço da distribuição dos dados em uma matriz e colunas é delimitado pelo símbolo do parênteses ou colchetes. A ordem de uma matriz é determinada pela quantidade de linhas e colunas que ela tem. Por exemplo, para a bandeja com 30 ovos, há 2 possibilidades de ordem. A bandeja, posicionada com a fileira da base contendo 6 ovos, tem ordem 5 por 6. A bandeja, posicionada com a fileira da base contendo 5 ovos, tem ordem 6 por 5. No segundo exemplo, na bandeja com 12 ovos, também há 2 possibilidades de ordem. A bandeja, posicionada com a fileira da base, contendo 6 ovos, tem ordem 2 por 6. A bandeja, posicionada com a fileira da base, contendo 2 ovos, tem ordem 6 por 2. Se a matriz A tem M linhas e N colunas, a sua ordem é M por N, ou seja, linhas por colunas. Para referenciar a ordem da matriz, primeiro é preciso indicar a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Por exemplo, a matriz B, já mencionada, tem 2 linhas por 6 colunas. Os dados ou informações que são organizados em matrizes são chamados de elementos, e cada elemento ocupa uma determinada posição conforme a linha e coluna que pertence. Por exemplo, na matriz B, já mencionada, os elementos serão chamados de B11, que está localizado na primeira linha e primeira coluna, B12, que está localizado na primeira linha e segunda coluna, e assim por diante. Na matriz B, para indicar o elemento que ocupa a primeira posição, ou seja, o número 3, é preciso dizer qual a linha e qual é a coluna que ele se localiza. Neste caso, o número 3 está na primeira linha
e primeira coluna. É o elemento B11. Para representar genericamente os elementos de uma matriz, são utilizadas letras minúsculas do alfabeto e acrescentado um índice nessa letra para indicar a posição que este elemento ocupa na matriz, como uma forma de localização. B11, B12. Dessa forma, o elemento 3, ou primeiro elemento, ficaria genericamente representado por B11. Matematicamente, uma forma de fazer referência aos elementos de uma matriz é indicar as linhas pelo índice I e as colunas pelo índice J, ficando B e J. Por exemplo, na matriz B, de ordem 2 por 6, já mencionada, a primeira linha é formada pelos elementos 3, 4, 6, menos 2, menos 1 e 4. E a segunda linha pelos elementos 2, menos 7, 8, 9, menos 6 e 5. Assim, os elementos da primeira linha ficam B11, B12, B13, B14, B15 e B16. E para a segunda linha, B21, B22, B23, B24, B25 e B26. A correspondência entre os elementos e as representações de forma genérica ficam então: o 3 corresponde a B11, o 4 corresponde a B12, o 6 corresponde a B13, por exemplo. Em resumo, nesta aula, você estudou o que é uma matriz, identificando suas linhas, colunas, a representar matrizes usando letras maiúsculas, seus elementos com letras minúsculas, acompanhadas de índices que indicam suas posições específicas.